A tecnologia ajuda todos nós em muitas áreas. Por exemplo, quem lembra de ter que fazer uma pesquisa para trabalho escolar na biblioteca? Hoje, com os computadores e celulares ao nosso alcance, achamos a resposta para praticamente tudo. Por outro lado, essa rapidez de informação, essa velocidade, acabou gerando o que especialistas chamam de cultura do imediatismo. Nos dias atuais, quase ninguém é paciente e tudo precisa ser agora e rápido. De acordo com a pesquisa do professor americano de estudos de mídia, Douglas Rushkoff, vivemos em um mundo que foca muito no presente, fazendo com que não seja possível planejar um futuro. Também acabamos descartando o passado, pois ele não funciona mais para nós. Essa cultura do imediatismo acaba deixando as pessoas mais ansiosas, causando irritabilidade quando não conseguimos o que queremos imediatamente. Mas como sair da cultura do imediatismo? O que podemos fazer para entender que tudo tem seu tempo? Fique com o Bendita Hora de hoje e saiba mais sobre o assunto. Gente, e hoje para falar sobre esse assunto eu recebo o psicanalista Gregor Osipov. Boa tarde, Gregor, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu falei direito o sobrenome, Osipov? É Osipov. Osipov, mas é alemão? É russo. É russo, Meu pai era russo. Olha só, pai russo. Você é nascido aqui no Brasil, né? Nasci no Brasil. Mas parece que tem alguma coisa com a Argentina. Conta pra gente o que tá fazendo. Eu faço mestrado na Argentina em psicanálise. Em psicanálise? É porque a Argentina tem uma formação muito boa nessa área e eu resolvi continuar meus estudos lá. Muito bom. Eu fiquei assim muito feliz e eu perguntei de propósito para você ter noção do nível de conhecimento e que você vai poder saborear esse mesmo conhecimento agora na sua casa. Gregor, hoje o nosso papo reto é cultura do imediatismo e o impacto na sociedade e na escola. Primeira pergunta que não poderia ser diferente, né? Por que a sociedade vive essa coisa do querer para ontem, do para já, para o agora? Parece que as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Isso não é um falso diagnóstico, é verdade, não é? Isso é uma realidade, não é só no Brasil, isso no mundo inteiro. No mundo todo. Eu acho que tem um processo que as pessoas estão perdendo o ritmo de produzir as coisas. Tudo está pronto, tudo é rápido, é um resumo, as coisas já estão certas, você não tem que fazer mais nada. Então você não tem aquele processo que tinha antigamente, que você construía uma coisa, você desenvolvia, tinha um processo de maturação. É verdade. Hoje a gente está vivendo, não é só por causa da tecnologia, mas uma forma que as pessoas estão entendendo o mundo. Você demora aí 40 minutos fazendo comida, você já pede, demora 40 minutos do mesmo jeito. Antigamente você lia um livro, agora você pega um resumo do livro. Então, todas essas formas que antecipam esse processo do aprendizado, da vida, elas interferem diretamente num processo de ansiedade. Porque você não está mais preparado, no caso do imediatismo, não está mais preparado para passar por esse processo de arar a terra, semear e colher depois. É interessante que até no livro Eclesiastes, falou em arar a terra, né? O Eclesiastes ele diz, há tempo para tudo. Tem tempo para plantar, tem tempo para colher, tem tempo para esperar e parece que a gente está querendo só colher, só agora, né? A gente pulou essa etapa. Porque antigamente, quando criança, você, de certa forma, não são todas as culturas, mas você participava com a família na produção das coisas. Às vezes na terra, ou no próprio desenvolvimento da família, das coisas cotidianas, do dia a dia. Hoje as crianças ficam só estudando, não tem mais a produção, elas não se envolvem. Então, quando elas querem uma coisa, as coisas já estão prontas. Sim. Então, é uma cultura quase do macarrão instantâneo. 3 minutos. 3 minutos. Você quer agora. Só que o conhecimento, a formação, o aprendizado demora. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Mas as pessoas têm essa, vamos dizer assim, essa ilusão que as coisas têm que acontecer. Se eu não estou aprendendo rápido, é porque eu tenho TDAH. É porque tem alguma questão. Por que eu não aprendo? É verdade. Por que eu não estou entendendo o mundo tão rápido? Porque ninguém entende. Tem um processo para isso. Como para a religião, para o aprendizado, para a formação. Como eu estudo fora, eu tenho que estudar outra língua, em outra língua. Tem todo um trabalho desgastante. Muito.
E isso come um tempo nosso muito grande, em desenvolvimento. Então, eu gostaria, antes disso tudo, que eu chegasse lá e falasse... Pum. Mas não, tem que sentar na cadeira 8, 9 horas por dia para poder aprender. E essa retenção é muito pequena. Eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo essa... Falei para aprender idioma, desde o ano passado eu estou estudando alemão. E é uma das línguas mais difíceis, que olha que a gente já estudei latim, já estudei italiano. O alemão é muito difícil. Eu estive na Alemanha semana passada. E a gente quer também aquela coisa, eu quero falar fluente, Só que a gente tem que também se respeitar. Né? Cada coisa no seu tempo. A gente não pode viver o amanhã, essa ânsia do amanhã no hoje. Calma, gente. Aliás, eu até queria te perguntar, como que a psicanálise, ela encara essa ansiedade? Ela percebe que as pessoas estão até mais doentes hoje em dia? Quando você está nesse momento imediatista de ansiedade, obviamente adoece tudo. Porque isso não é uma coisa que acontece só no processo de alimentação ou do trabalho. Ela permeia o dia inteiro. Porque tudo é para agora, tudo é para ontem. E aí essas pessoas às vezes não conseguem trabalhar a sua frustração. Porque você não consegue chegar no resultado. É um dia inteiro de frustração. É porque a pessoa chegou atrasada, porque a comida não veio, porque eu não posso fazer isso, porque eu não fui bem na prova. Mas até onde você também está se esforçando para que isso seja diferente? Como você falou da língua. Aprender uma língua, eu queria falar uma língua como uma criança de 7 anos fala. Mas como? Ela fala fluente. É verdade. Ela entende tudo e fala. Minimamente ela tem uma relação. Mas a gente tem essa ilusão que a gente vai chegar e vai detonar. E você sente que você está indo bem nesse caminho quando as pessoas começam a entender o que você está falando em outra língua. É verdade. Você pede uma coisa, o cara te olha. Depois que ele entende, fala, opa, está começando a melhorar. E esse trabalho é um trabalho diário. Às vezes demora anos para que você consiga chegar numa qualidade que você espera. Às vezes as pessoas que não têm formação são fluentes na língua também, mas falam mal. Gregor, eu estou achando sensacional, porque o que você falou eu vivi semana passada. Estava de férias ainda e só andava de metrô, transporte público. E eu vi as criancinhas lá, das ist nicht ein Fall, falando em alemão fluente. Eu, puxa vida, e eu lá estudando horas por dia, não tenho esse desempenho. A gente, às vezes, tem que reconhecer que o nosso tempo não é o mesmo tempo de uma criança. A criança tem mais facilidade, às vezes, para aprender. Mora num país... A gente está dando um exemplo de língua, né, gente? Mas é só um exemplo. Para tudo, a gente tem que saber respeitar o nosso tempo. Sócrates dizia que a gente tem que se conhecer para ser feliz. Eu acho que a psicanálise concorda com isso, não é? Concorda com o Freud. O Freud desenvolve uma coisa chamada maêutica, onde nós introjetamos o conhecimento e ele sai. É um processo. E é um processo demorado, como tudo. Essas crianças que estavam lá no metrô falando, qual que é a diferença delas e os adultos? Que elas não têm o medo. É verdade. O medo, elas não têm o medo de errar. Isso. Elas vão falar 15 vezes errado, 50 vezes, os pais vão corrigir, até o momento que ela começa a entender esse processo. Mas isso da língua é natural porque ela tem que se comunicar, ela não fica ansiosa. Mas essas crianças na escola, elas querem as coisas na hora também. É verdade. Elas não querem repartir, nós estamos ficando um pouco mais egoístas nas nossas questões. Isso também interfere na ansiedade, interfere nessa questão desse imediatismo, porque é meu, é que eu quero, eu mereço, por que eu não tenho na hora que eu quero? De certa forma, estamos criando pequenos reizinhos. É verdade, pequenos reizinhos. E é um perigo, hein? É um perigo. A gente vai no mercado, eu quero isso, eu quero aquilo, e é para já, não importa se o pai não tem o dinheiro, quer. E não pode ser assim, né, gente? A criança tem que saber que tem limites, como o adulto também tem que saber os seus próprios limites e o limite para educar o filho também, transmitir esse valor para ele. É claro que a gente está partilhando, Gregor, experiências negativas, mas tem alguma coisa de positivo que a gente pode tirar dessa cultura que se apresenta na sociedade hoje? Do imediatismo? Alguma coisa positiva? Eu não vejo muita coisa positiva, porque quando você está no imediatismo, às vezes você pode ter um momento imediatista. Eu quero ir para a Alemanha agora e eu quero estudar. Tem que ser agora, porque é esse o meu momento. É uma coisa pontual. Sim. Mas a gente não pode viver tudo no imediatismo. Porque o que acontece na hora que a gente quer, de verdade? Eu quero, ponto. É quase até um certo desvio. Não, onde nós temos esse poder que as coisas aconteçam da forma, no tempo que a gente quer. E quando a gente tem que trabalhar essa questão da frustração, porque nem tudo é no nosso tempo. Ou melhor, quase nada é no nosso tempo.
E isso demanda também uma coisa que é o esforço pessoal para que as coisas aconteçam. Porque nós queremos as coisas, mas não queremos nos esforçar para ter essas coisas. Eu quero fazer essa ponte, Gregor, porque até na religião às vezes isso acontece. Eu ouvi um absurdo esses dias, uma pessoa dizendo, eu rezei e Deus obedeceu. Como Deus obedeceu? Que inversão de valores é essa? A pessoa se achando, ela que é Deus, por acaso? Deus não tem que obedecer o ser humano, é o contrário. E eu acredito também que isso tem a ver com essa filosofia do eu quero agora, eu quero, eu preciso e vai ser assim. E a pessoa não conhece o seu próprio limite, não é? Sim. E até seguindo essa linha, uma vez eu estava dando uma aula, aí uma pessoa falou assim, me passa o resumo. Eu falei, como assim? Não, me dá um resumo disso. Eu falei, não, às vezes as pessoas estudam 10 anos É verdade. para ter esse conhecimento. Então, como é que me passa o resumo? Então, assim, é uma certa, essa meio que onipotência. É um pouco, às vezes, meio deturpada, né? Porque é um descaminho, talvez, do conhecimento da vida, né? Nós falamos, então, dos perigos, né, dessa cultura imediatista. Qual conselho você, com o teu conhecimento aqui, nos dá para a pessoa que percebe que está também sendo imediatista, não conhece os próprios limites? Enfim, qual é a sua orientação pessoal? É a tolerância, entender o equilíbrio, entender que nem tudo é nossa vontade, é no nosso tempo. Administrar esse processo na sua própria vida. Quando você pensa, eu quero agora, tem que ser agora, porque eu quero. Mas nem sempre é no nosso tempo. E quando começa a ficar muito fora, procurar um profissional que te conduza para um entendimento, até um amadurecimento disso. Porque nós temos que entender que nem tudo acontece em 3 minutos. É verdade. Então, que nós temos que nos esforçar, nós precisamos de desenvolver projetos na nossa vida que às vezes demoram uma vida inteira. Uhum. Então, assim, entender qual que é o tempo médio que as coisas acontecem. A internet ela ajuda muito porque as pessoas vão no resumo, vão nos detalhes, mas talvez elas não tenham uma compreensão do processo como um todo. Então, espere, entenda. Agora, cuide das crianças, porque, na verdade, nós como adultos, nós também criamos essa cultura de imediatismo nas crianças, essa ansiedade, nós passamos para as crianças. E às vezes as crianças vivem a ansiedade dos pais. E às vezes não envolve a criança nesse processo das coisas acontecerem. Vamos dizer, uma batata frita, precisa ter batata, precisa cortar batata, precisa fritar a batata para que ela fique pronta. Isso. Então, assim, mesmo uma batata demora. Então, envolva para que você faça com que essas crianças entendam que a frustração faz parte da vida. Nós estamos vivendo uma cultura do positivismo. Ninguém pode se frustrar, ninguém pode ficar chateado, nada pode acontecer que seja diferente. Então, assim, então se você não fez uma coisa especial, você não é especial. Não, há um trabalho contínuo, todo dia. É um verniz que a gente vai passando. Pequenas camadas até nos formarmos. Então, assim, todo mundo quer ser Mozart, quer desenvolver a coisa de uma vez só, mas não desenvolvemos, nós demoramos anos nesse processo. Para o amadurecimento pessoal e para a construção da identidade do ser humano. Eu quero te convidar, Gregor, e o telespectador, para a gente assistir agora um VT e falar um pouco sobre os efeitos do celular nas crianças. Pode rodar. Muitas vezes, quando uma criança fica irritada ou chateada, os pais procuram entregar o celular na mão dela, tentando distraí-la com vídeos infantis ou joguinhos. Porém, o que muitos adultos não percebem é que esse hábito pode trazer problemas aos pequenos. Problemas que duram até a fase adulta. De acordo com pesquisadores da Universidade de Medicina de Michigan, o uso de celulares por crianças de 3 a 5 anos faz mal para o desenvolvimento da independência emocional delas. Ou seja, se a criança se irritar, ela não vai conseguir se acalmar sozinha, por exemplo. Não só isso, mas o uso do celular nessa idade pode causar grandes mudanças de humor e comportamentos impulsivos e violentos. Como podemos acalmar nossos filhos sem a ajuda do celular? Aí uma ótima pergunta. Como podemos acalmar as crianças sem a ajuda do celular?
Eu lembro que quando eu era criança tinha até um programa num canal de TV a cabo chamado Babá Eletrônica. Porque a babá passava desenho, então a gente ficava assistindo, substituiria a tal da babá, né? Uma figura que a gente tanto conhece. E hoje, como é que a gente pode acalmar sem o celular? Na verdade, não os filhos, as crianças, nós como adultos somos responsáveis por todas as crianças. Exatamente. Todas, não é os nossos filhos, né? Nós não somos donos. Mas é uma coisa, né? A criança, quando a gente transfere a tecnologia para a criança, nós deixamos de tratar a criança como um ser humano. Nós, humanos, precisamos de outro humano para se educar. Para cuidar. As nossas emoções vêm do nosso acolhimento e do amor. Não só do amor, mas da atenção. Porque amar é atenção. Então, quando você dá a babá eletrônica, o celular, para que a criança conviva, ela vai ficar jogando. Ela vai ficar fazendo qualquer coisa, assim, não tem uma interação. Ela também não aprende também esse contato com o que eu chamo de atrito social. Que é no caso familiar ou o que for, é onde você aprende ao contraditório, você vê que você recebe um não. Porque qual que é o problema do joguinho? O joguinho você vai morrendo e vai vivendo, vai morrendo e vai vivendo, como se fosse uma coisa contínua. Mas a vida não é assim. Não estou gostando desse jogo, vou recomeçar. Você não dá um restart no dia. Verdade. Então, você limita a sua frustração, porque a vida você tem que enfrentar as coisas. E quando você tira essa relação com os pais ou com o cuidador, você diminui esse aprendizado com o contraditório, com o não. O não é fundamental no processo de educação. Onde a gente aprende a limitar essa questão da frustração, essa questão do imediatismo e da ansiedade. Que está assim, tudo está no mesmo projeto. Só que a babá eletrônica era legal quando tinha TV, porque você assistia 1 hora, 2 horas. Hoje as crianças às vezes passam o dia inteiro. Nossa. E elas vão ter uma interação social com a família. Aí elas ficam no quarto delas, pequenas, né, no quarto. A mãe fala que a comida está pronta por tecnologia, nem conversa. A criança vai lá, esquenta no micro-ondas, entendeu? Que é a cultura dos 3 minutos. Esquentou a comida. Então, assim, o Cortella, ele fala uma coisa que eu acho fantástica. As pessoas... O que atrapalhou, de certa forma, a construção familiar foi o micro-ondas. Porque antes você tinha que comer quando a mãe, alguém fazia a comida. Agora cada um come no seu tempo e come no seu ambiente. Então muitas vezes as pessoas estão lá juntas, mas não estão interagindo. E interação é fundamental como criança, como adolescente, como adulto. Nós precisamos desse processo. Tanto que a pandemia mostrou o quanto foi duro, o quanto as pessoas sentiram essa falta dessa relação humana. Não só de namorar, disso, aquilo, mas de conversar. Claro. Porque a tecnologia, ela aproxima, mas ela distancia o ser humano do outro. Também. E pode tornar egoísta. E ainda no assunto das crianças, né, a gente só quer lembrar que a criança aprende também imitando. Então, cuidado com o que uma criança pode estar imitando e aprendendo. Gregor, está aqui então o seu contato, vai aparecer aqui na tela, é gregor.osipov.psicanalista para te seguir no Instagram. É isso? Exatamente, esse é o meu contato do E eu quero te dar um livro. Opa, muito obrigado, que honra. Eu publiquei agora no final do ano passado. Ah, é? Posso mostrar aqui para a câmera? Por favor. Quem que eu mostro? Para o Chico? Aqui, para o Anderson. Olha só, ganhei então um livro do Gregor, Caminho Solitário. Ele fala sobre um tratamento de um psicótico numa clínica para adictos. Opa, vou ler com muito carinho. E eu tenho um outro livro também que é sobre a pandemia, sobre o processo da pandemia e as relações sociais que causaram nas pessoas, né? A gente está vivendo essa pandemia. Está vivendo ainda. E o importante é que a gente saiba também que temos que nos conhecer. Gregor, muito obrigado. Seja bem-vindo sempre para voltar outras vezes no Bendita Hora.